Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu que fui escalado para compartilhar a palavra com os irmãos hoje, então, Senhor Jesus, amém. Pode orar pela palavra, irmão Zé, por favor? Ó Senhor Jesus, Amém. ó Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor. Amém. Precisamos muito da sua palavra viva. Amém. Dentro do nosso espírito, Amém. clareando nossa alma, Senhor. Amém. Ajuda-nós a enxergar. Amém. Dá luz para os olhos do nosso coração. Amém. Senhor Jesus, queremos ouvir. Amém. Eu falar através do seu espírito no irmão. Amém. Senhor Jesus, estamos aqui precisando. Amém. Precisando muito do seu alimento. Amém. Para o nosso espírito. Amém. Para a nossa alma. Amém. Crescer junto com o Senhor. Amém. Ser parecido com o Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Amém. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Amém. Bom dia. Vamos abrir a Bíblia, então, em Filipenses 3, versículo 12. Do 12 até o 14. Filipenses 3, do versículo 12 até o 14. Acharam? Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, eu botei um tema aqui para esse estudo de hoje, que é servir ao Senhor no Espírito. Não sei se tem muito a ver com esses versículos que a gente leu, né? Mas talvez no final os irmãos vão entender um pouco melhor. Para servir a Deus, irmãos, nós temos que ter um ponto de partida. Tá? Você não serve Deus porque você quer, ou porque, né, nós nos organizamos como uma religião, e aí cada um tem uma função. Isso não é servir a Deus. Servir a Deus, irmãos, é algo que surge do próprio Deus. O serviço que agrada o Senhor é um serviço que Ele quer que você faça. Não é vamos nos organizar aqui, vamos fazer algo aqui que acho que Deus vai gostar. Não é dessa forma que a gente serve Deus, irmãos. A forma como a gente serve Deus tem muito a ver com a nossa origem, com a origem do serviço. E essa origem, ela precisa ser uma origem que começa com o próprio Deus. Então eu quero fazer, hoje eu vou até falar de algumas de coisas básicas, mas que eu sinto que é preciso falar algumas palavras básicas, repetir algumas vezes, para que a gente se lembre. Porque talvez, com o tempo de vida cristã, a gente se esquece de alguns princípios. E também, às vezes, alguns ainda não ouviram falar sobre isso. Então, né, para esses dois tipos de pessoas, né, para quem ainda não sabe qual é a sua origem, e para aqueles que talvez se esqueceram já por conta do muito serviço, muitas formas de agradar a Deus, a forma religiosa, né, acaba também, às vezes, nos confundindo, tirando de nós esse real serviço a Deus, né? Então, uma coisa que eu queria falar para os irmãos, primeiro, é que nós precisamos entender, e que, quando eu entendi isso, me ajudou muito a entender a Bíblia, sabe? Eu não sabia até então
que o homem tinha três partes, né? Algumas interpretações teológicas dizem que o homem tem só duas partes, né? O corpo e a alma e espírito eles consideram a mesma coisa, tá? É uma interpretação. Mas, irmãos, eu acredito que a interpretação mais correta é a de que nós temos três partes. A Bíblia fala vários momentos, né, de que o homem tem três partes. Então vamos ler um versículo aí para ficar claro. 1 Tessalonicenses 5, 23. Primeira Tessalonicenses 5, 23. Vamos ler juntos? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, só repetindo aqui para os irmãos, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja, irmãos, tem três partes aqui do ser humano que precisam ser conservadas para a vinda do nosso Senhor Jesus, certo? Então, esse versículo aqui já dá um indício de que tem essas três partes no homem. E o número 3 na Bíblia, por isso que eu falei, depois que eu entendi isso aqui, irmãos, a Bíblia, assim, muita coisa da Bíblia começou a se encaixar na minha cabeça. O número 3 na Bíblia é um número muito importante, porque Deus é o quê? É triuno. É o Pai, o Filho e o Espírito, né? O tabernáculo do Antigo Testamento tinha três partes. O lugar exterior, o ato exterior, o santo lugar e o santíssimo lugar, né? O santo dos santos. Né? Então, na Bíblia você vai encontrar várias vezes essas três situações, né? O número 3. Então, isso tem a ver com o homem ser tripartido também, né? Então, você precisa entender, esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Então, quem nunca ouviu falar sobre isso, ou quem já ouviu e esqueceu, entenda que você tem três partes. E a salvação de Deus, ela é para essas três partes. Naquele versículo que a gente leu, né? O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, então até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, essas três partes precisam estar salvas. Entendeu? Então, por isso que tem muita confusão no meio cristão, porque uns falam, né? Ah, salvação, você ganha, mas você perde. Aí outros falam assim, ó, você é salvo uma vez, é salvo para sempre. Então, existe essa confusão. Mas se nós entendermos isso aqui, irmãos, aí essa confusão, ela some. Porque são três partes. De fato, uma parte, quando você crê, já começou a sua salvação. E essa parte começou, está começada. Entendeu? Mas tem outras partes que ainda precisam desenvolver. Então vamos ver parte por parte, tá? Vamos ler agora João 1,12. Evangelho de João. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vamos repetir esse versículo mais uma vez juntos, irmãos? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Bom, esse é um versículo muito importante. Se você creu no nome, foi te dado um poder de se tornar filho de Deus.
Está entendendo a profundidade desse versículo? Se você crer, você tem um poder de se tornar filho de Deus. Irmãos, isso é algo muito importante. Porque uma vez que você se torna filho de Deus, você não pode desfazer isso. Agora eu não sou mais filho de Deus. Está entendendo? Se você crê, se você recebe, você se torna um filho de Deus. Isso não volta atrás, irmãos, porque Deus, né? Deus não é homem para que minta, falava no Antigo Testamento. Todas as palavras que ele falou, ele cumprirá. Então, da parte de Deus, no momento que você crê e recebe o Senhor Jesus, você se torna um filho. E pronto, irmãos. A sua salvação começou aí. Esse é o ponto inicial da salvação. Certo? Vamos ler João 3,16 também. É o versículo mais conhecido da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja aqui nesse versículo que tem uma promessa de Deus. Que todo aquele que crê no Filho vai ter a vida eterna. Deus está prometendo, irmãos. E quando Deus fala, Ele não volta atrás. A palavra de Deus é uma palavra só. Deus não é igual a gente, que é duas palavras, duas caras, né, como falam por aí. Deus não tem duas caras e nem duas palavras. O que Ele promete, Ele cumpre. Então, né, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como é que é isso, né, irmãos? Se você creu, Ele te deu essa promessa. Então, isso daí, irmãos, é uma promessa e Ele quer cumprir. Certo? Vamos ler agora, para completar isso daí, esse raciocínio, 1 Pedro 1, 3 ao 5. Acharam? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Até o 5, né? Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, aqui fala, no 4, né? Para uma herança incorruptível, indestrutível, tem outras versões que falam. Ou seja, irmãos, essa promessa, ela não pode mudar, ela não vai ser destruída. Existe uma herança preparada para nós, mas aí aqui no 5 fala, para revelar-se no último tempo. Então, hoje você ainda não tem a completude, vamos dizer assim, dessa promessa. A sua salvação começou, mas ainda não completou. Ela vai ser revelada totalmente no último tempo, mas não quer dizer que ela já não tenha começado. Tá? Vamos ler mais um versículo para corroborar isso daí. Efésios, agora, 1, do 13 ao 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória.
Então esse versículo aqui, aí ele deixa mais firmado ainda, né? Os irmãos sabem o que é penhor, né? Penhor, aqui, ó, vou ler de novo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho, ou seja, nós já ouvimos o evangelho, estamos ouvindo agora de novo, da vossa salvação. Evangelho do quê? Nós estamos falando da salvação das 3 partes do homem, né? Tendo nele também crido, ou seja, no evangelho, fostes selados. O que é selado, irmão? Carimbado. Pá! Se você ouviu o evangelho e você creu, aí o Senhor vai lá e sela você com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa. Essa herança é o que? A garantia, irmãos, de que ele vai completar essa salvação, tá? Então, o penhor, vou só explicar para os irmãos, já sabem, mas vou explicar, vale a pena a gente reforçar, né? É quando você deixa alguma coisa de garantia, ou seja, aquela conta, ela vai ser paga de um jeito ou de outro. Se você não pagar as parcelas, o banco vai pegar a tua casa, ou o teu carro, né? Depende do que você deixou de penhorado ali. Ou seja, aquela conta não tem jeito de você não pagar, certo? Ela vai ser paga de um jeito ou de outro, ela vai ser paga. Então, Deus, irmãos, Ele fez isso por nós. Ele deixou o Espírito dele dentro de nós. Quando a gente crê, a gente recebe o Espírito. Por isso que a primeira parte em nós que é salva, das 3 partes, é o nosso espírito. Todos os homens, quando eles nascem, eles já nascem na morte. Isso nós herdamos de Adão, nós vimos isso na leitura bíblica ontem, em Romanos 5. Já nascemos na morte, nós não escolhemos isso, já nascemos assim. O nosso espírito está meio morto, mortificado por conta da carne. Mas, no dia que nós ouvimos o Evangelho e nós cremos no Senhor, o que acontece? Uma nova vida nasce em nós. Não é? Não foi o que nós vimos? Nós somos regenerados. O que é regenerados? Nascidos de novo, gerados de novo, né? E o que é que nasceu dentro de você? É uma vida, o Espírito de Deus entrou dentro do seu espírito e Ele regenerou o seu espírito, fez com que o seu espírito nascesse de novo. Irmãos, isso é o selo de Deus. Ele colocou o Espírito dele dentro do teu espírito. E aquilo ali é uma garantia de que Ele começou algo em você. Ele começou uma obra de salvação na sua vida. E Ele não vai parar enquanto Ele não completar essa obra. Certo, irmãos? Então, nós temos esse Espírito como penhor, como uma garantia de que Deus vai pagar essa conta. Se Ele começou... Irmão, o apóstolo Paulo fala isso naquele versículo que nós lemos. Agora vocês estão começando a entender lá aqueles versículos do começo que nós lemos. O apóstolo Paulo fala assim: aquele que começou boa obra em vós, Ele há de completá-la. Irmão, Deus nos chamou. Não tem um outro versículo que fala assim: não fomos nós que escolhemos, mas foi Deus que escolheu você. Foi Deus que te escolheu para botar o Espírito dele dentro de você e para você nascer de novo. E se Ele te escolheu, irmão, se Ele começou uma boa obra em você, Ele vai completar. Certo? Então, eu quis falar isso para os irmãos. Ainda vamos continuar depois com a salvação do corpo e da alma. Tem 2 partes ainda. Mas eu quis falar isso para vocês, irmãos, porque a grande estratégia de Satanás é confundir você e fazer com que você se esqueça que você é um filho de Deus, que você já nasceu de novo. E ele não quer deixar você completar essa obra de salvação. Essa é a estratégia de Satanás. Porque ele sabe que ele não pode mexer mais no fato de você ter se tornado um filho de Deus. Isso ele não consegue mexer, ele não consegue ir lá e arrancar o Espírito de Deus dentro de você e falar: não, você não vai ser mais filho de Deus agora.
Ele não tem poder para fazer isso, irmãos. Mas o que ele faz é tentar nos enganar, fazendo com que nós acreditemos, ou fiquemos distraídos, ou fiquemos pensando, eu acho que eu não tenho jeito. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo, nas cartas dele, a grande preocupação dele era fazer com que os irmãos avançassem. Ele sempre estava lembrando os irmãos, fazendo com que os irmãos tivessem convicção, né? Vocês verem nas cartas dele, ele sempre usa essas palavras, para que vocês tenham certeza, tenham esperança, tenham confiança, entendeu? Ele sempre está tentando encorajar as igrejas, os irmãos, a permanecerem firmes nessa promessa, irmãos. Irmãos, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele não te chamou para começar uma salvação para deixar no meio do caminho. Deus não faz isso. Quem faz isso é Satanás na nossa cabeça, de fazer a gente se tornar pessoas com dúvida. Ele sempre fez isso, irmãos, desde Gênesis. O que ele fez com a Eva? Botou uma dúvida na cabeça da Eva. Foi isso que ele fez. Ele falou assim, é assim que Deus disse? Né? Botou uma dúvida na cabeça da Eva, a Eva começou a pensar, né? Entendeu? Satanás ele sempre faz isso, irmãos, coloca dúvidas no nosso coração. Em Hebreus, o apóstolo Paulo, não sei se foi o apóstolo Paulo, né? Ninguém sabe exatamente quem escreveu o livro de Hebreus, né? Mas creem que foi o apóstolo Paulo. Fala sobre o povo de Israel, que eles não entraram na boa terra, não entraram no descanso, por conta de um coração de incredulidade. Irmãos, eles eram um povo chamado por Deus, escolhido por Deus para entrar naquela boa terra. Mas o que aconteceu? No meio do caminho, eles ficaram incrédulos. Quando os espias foram lá olhar a terra e viram que a terra tinha gigantes, o que aconteceu? Eles desanimaram. Não vai dar para a gente entrar nessa terra, não. Enfim, essa terra tem gigante lá. Sabe, irmão? Aquela pessoa que tudo é difícil. Irmão, isso é o Satanás que bota na tua cabeça. Tudo é difícil. Tudo é difícil. Né? Até às vezes na nossa vida, humanamente falando, eu já fui assim, sabe, irmão? Quando eu era adolescente ou jovem, tudo era difícil para mim. Tudo era difícil, sabe? Mas aí eu notei que a minha vida ficava sempre naquele marasmo, reclamando. Tudo é difícil, né? E a Bíblia usa outra expressão para isso, fala murmuração. Eles ficavam murmurando, só murmurando, o povo ali no deserto. Irmão, sabe a murmuração para onde ela te leva? Para lugar nenhum. Ela te leva a ficar rodando no deserto durante 40 anos. Foi o tempo que eles ficaram ali rodando no deserto. É isso que murmuração faz com a gente, irmãos. Mas quem que nos leva a fazer isso? É Satanás, que fica te enganando, botando dúvida, querendo fazer você acreditar que você não pode ser salvo, que Deus não vai completar a obra de salvação na sua vida. Irmão, como muitos irmãos dizem, está amarrado. Nós temos que amarrar esse tipo de pensamento. Está amarrado. Você tem que crer no que Deus falou, no que Deus prometeu. E as promessas dele estão muito claras nesses versículos que nós lemos. Ele já te deu um espírito, já te selou, já é o penhor, e ele já garantiu, irmão, que lá no fim ele vai completar essa salvação. Certo? Vamos ver agora, vamos pular a alma, vamos para o corpo, que a alma que é a parte mais difícil. Vamos ler 1 Coríntios 15, 51 ao 53. Acharam?
1 Coríntios 15, do 51 ao 53, fala assim: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Dormiremos aqui é morte, tá, irmãos? Nem todos vamos morrer. Mas, transformados, seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, que se estivermos vivos, seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Certo? Então, a salvação do corpo, irmãos, ela não se completa agora. Essa daí é só no final mesmo. Aqui fala, né? Na última trombeta só. Então não adianta você querer transformar o seu corpo agora. O que você pode fazer é cuidar bem dele para ele durar bastante tempo. Né? Comer, se alimentar bem, fazer uma atividade física. Aí ele vai durar um pouco mais. Mas não tem jeito. Né? Depois dos 100, é difícil viver muito tempo. Né? Então, mas na última trombeta, irmão, quando tocar a última trombeta, Deus vai nos dar um corpo diferente, um corpo de glória, um corpo que é incorruptível, ou seja, ele não se desgasta, não envelhece, não fica doente. É igual o corpo de Jesus. O único que tem esse corpo até o momento é o Senhor Jesus. Né? É um corpo que ele não está preso pelas leis da gravidade, pelas leis da física, nenhuma lei. Né? Vocês se lembram quando Jesus ressuscitou, o que aconteceu com ele? Fala lá que os discípulos estavam trancados no lugar, porque eles estavam com medo, né? O Senhor Jesus tinha sido morto e tal, e eles se trancaram lá, porque falaram, não, agora vão pegar nós também e vão matar todo mundo, né? Aí eles se trancaram num lugar lá, de repente, o que aconteceu? O Senhor Jesus apareceu no meio deles. Então, esse corpo, irmãos, de glória, que a gente chama, né? Ele é um corpo que as leis da física não influenciam, não tem influência sobre ele. É um corpo de glória, é um corpo divino. Então pode atravessar a parede, pode ir para o céu, o Senhor Jesus ascendeu, né, ao céu, enfim. Mas essa parte da salvação, essa terceira parte de nós, ela só vai acontecer no final, na última trombeta, quando tocar a última trombeta, aí nosso corpo também vai ser transfigurado. Tá? Agora vamos para a parte mais difícil, a salvação da alma. 1 Pedro 1,9. O versículo 1,9, né, fala assim: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aqui não fala o fim da última, não é a última trombeta, irmãos. É o fim da sua fé, o fim da nossa fé. Porque pode ser que eu morra antes do Senhor Jesus voltar, antes da última trombeta. Mas, até o fim da minha vida, eu preciso salvar o quê? Fala aí nesse versículo, no 9. Salvação da vossa alma. Então, irmãos, essa é a parte difícil. O Espírito foi salvo no dia que nós cremos. O Senhor Jesus selou para nós, né, carimbou lá, igual nós vimos. Você nasceu de novo, você se tornou um filho de Deus. Agora você tem, o seu espírito é um espírito regenerado. Ok, essa parte está ok. O corpo, nós já vimos que na última trombeta também vai estar ok. Mas o grande processo é a salvação da nossa alma, irmãos. É esse que é o trabalhoso. Porque é aí que Satanás trabalha. Os irmãos sabem o que é alma? Alma é a psique. O termo lá na Bíblia, né, a palavra grega é psique. Psique é mente, vontade e emoção. Então é nessas três coisas, irmãos, que está o problema. O que passa pela tua mente? Né? O que você fica pensando o dia inteiro? Né?
As suas vontades, quais são as suas vontades? As suas vontades estão alinhadas com as vontades de Deus ou não? Não tem problema falar que não, porque a minha também nem tudo ainda está. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que permitir que o Senhor, Ele, como é que era a palavra que os irmãos usavam? Permeie, não é permeie. Ele vai enchendo a nossa alma, de maneira que você vai se transformando e você vai se tornando uma pessoa cujas vontades, cujos pensamentos, né, estão alinhados com os pensamentos de Deus, com a vontade de Deus. É isso que é o problema, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala bastante sobre botar a mente no espírito, não deixar a mente na carne, né? Então ele sempre fala desse conflito, porque quando você nasceu de novo, daí parece que começou um problema, né, irmãos? Porque você tem uma vida dentro de você nova, só que também tem a vida velha. O apóstolo Paulo fala sobre isso também. Ele fala que existe um velho homem. E aí você tem que ficar guerreando todos os dias. Tem o velho homem que quer fazer as coisas da carne, as vontades da carne, e tem aquele novo homem que nasceu dentro de você, que ele gosta das coisas de Deus. Ele gosta de vir na reunião, ele gosta de ter comunhão com os irmãos, estar junto com os irmãos. E normalmente, essa relação do Espírito, desses desejos do Espírito, ela acaba te trazendo vida. Não é muito gostoso quando você vem numa reunião? Porque assim, quando você está em casa, aí você quer ficar dormindo, que é gostoso. A carne quer ficar dormindo ali e tal, né? Cansa e tal, difícil. Mas, irmãos, não sei se é a experiência de vocês, mas quando você vence aquela inércia, fala assim, não, eu vou na reunião. Aí você vai na reunião, irmãos, você tem comunhão com o irmão, você canta um louvor, você lê a palavra, você está junto com os irmãos. Irmão, você não fica bem? Você volta para casa falando, puxa, que bom que eu fui para a reunião. Né? Podia ter ficado dormindo, mas eu fui para a reunião e foi muito bom. Aquilo te traz vida, te traz uma coisa para o seu coração que chama vida. Isso é a vida de Deus, é a vida de comunhão, né? Por outro lado, o que acontece quando a gente, em vez de dar ouvidos para a vida espiritual, a gente dá ouvidos para o velho homem, né? Vou usar exemplo meu, né? Para não expor os irmãos, vou me expor. Aquele dia que você fica preguiçoso, aí você fala assim, não, vou ficar assistindo filme, vou ficar aqui no sofá e tal. Aí você assiste um filme, assiste outro, fica até tarde assistindo filme. Mas o que acontece? Parece que no outro dia você amanhece pesado, com a cabeça cheia de coisa que não te acrescentou nada, e o coração pesado, não é? Não sei. Não estou falando que não pode assistir um filme, não é isso, mas estou falando quando você fica se enchendo só daquilo, se entupindo daquilo, né? Aí você fica entupido de tanta coisa, coisa sujeira, né? E aquilo ali te deixa morto, não é? Então, irmãos, nós precisamos desenvolver a salvação da nossa alma. Vamos ler Filipenses 2. Versículo 12. O 12 e o 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Irmãos, então por isso que eu falei, tem muita confusão no meio cristão, porque eles por não dividir essas três partes, né, então daí quando lê aqui, né, fala, desenvolvei a vossa salvação. Aí, né, daí por isso que alguns usam, né, tá vendo, a salvação depende de mim.
não depende de Deus, né? Mas não é, irmão, não está falando disso. Aqui está falando da salvação, desenvolver a sua salvação, ou seja, Deus já começou a salvação em você, Ele já salvou o seu espírito, mas agora a parte da alma, que é o que nós vimos, isso aí realmente depende de nós, e não é você mudando, sabe, irmãos? Isso aqui é uma coisa que tem que ficar clara também. Eu vou mudar então pelo meu esforço. Vamos ler o versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Aí ao 14, não estava programado, mas só porque eu estava falando antes do que da murmuração, né? Fazei tudo sem murmuração nem contendas, né? Então, irmãos, nós precisamos desenvolver a nossa salvação, o apóstolo Paulo está falando aqui. E essa parte, né, é Deus que executa em nós tanto o querer, né, quanto executar. Você precisa permitir que Deus, é aquilo que eu estava falando, da vontade. Você tem uma voz que te diz, vai na reunião, ou vai ler a Bíblia, e outra voz que fala assim, não vai ler não, fica na tua, faz o que você quer fazer. Então, ou seja, Deus, Ele está promovendo aqui dentro de você o querer. O querer é Ele que promove. E aí quando você fala assim, não, beleza, Deus, eu vou fazer o que o Senhor está botando aqui no meu coração, então. Aí, irmãos, Ele que também desenvolve a tua salvação. Não é pelo seu esforço natural. O esforço que você tem que ter é de simplesmente se deixar ser movido por essa vida que está dentro de você, essa vida que nasceu de novo dentro de você. Certo? Então, por que eu falei tudo isso, né, irmãos? Eu falei no começo que a salvação, que o tema era servir o Senhor no Espírito. Porque, irmãos, nós precisamos viver baseados nessa verdade. Você não serve Deus de uma forma, porque Ele está programado, eu vou servir Deus, porque, né, foi organizado dessa forma, então eu vou servir aqui, vou servir ali. Não, irmão, o serviço a Deus tem que ser um serviço que ele nasce dentro dessa vida que está dentro de você, que nasceu dentro de você. Não sei se os irmãos estão entendendo. Porque, para nós sermos igreja, eu trouxe essa palavra hoje, porque o Gaspar falou sobre invocar o nome do Senhor, semana passada o irmão falou sobre a igreja, né? Mas o que é ser igreja, irmão? Ser igreja não é uma organização. Vamos nos organizar e fazer um culto bonito, né? Tudo certinho. Tem o fulano vai fazer a palavra, os jovens vão fazer o louvor, vai ter o cuidado da criança. Irmãos, se toda essa organização não for porque você está ouvindo aquela voz de Deus dentro de você, porque todos nós, irmãos, todos nós, quando a gente nasce de novo, por isso que eu falei, é importante você saber quem você é. Se você não sabe isso ainda, você tem que ter essa certeza agora. Nesse momento, você não pode sair daqui sem ter essa certeza. Você nasceu de novo? Estou fazendo uma pergunta, irmãos. Você nasceu de novo? Você tem que ter certeza disso, irmão. Se você tem dúvida, talvez você precise orar ao Senhor para o Senhor dar clareza no seu coração. Porque quem nasce de novo, ele não nasce simplesmente e não faz nada para Deus. Todo aquele que é nascido de Deus, Deus dá dom para ele também. Nós já vimos isso em outra mensagem também sobre Efésios 3, 4, que quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, Ele subiu aos céus e concedeu dons aos homens. Todos nós, irmãos, todos nós, se nós nascemos de novo, a não ser que você não tenha nascido de novo, mas se você nasceu de novo, o Espírito te deu algum dom. Eu não sei qual é, irmão. Por isso que eu falei, não é uma questão de organização.
o irmão A vai pregar o evangelho, o irmão B vai cuidar de tal coisa, o irmão C. Isso é uma organização religiosa. Mas quem te deu o dom foi o Espírito Santo, foi o Senhor, não fui eu, não foi o Gaspar, nem o Vilmar. Quem nos concede o dom é o Espírito Santo. E por isso que você precisa perguntar para o Senhor: Senhor, se eu sou nascido de novo, eu tenho um dom. E eu preciso servir nesse meu dom. Aí, irmãos, é isso que vai fazer com que essa salvação da alma se torne mais fácil para nós. Porque quando você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, eu volto a falar, irmãos, eu não sei o que foi que Deus te chamou para fazer, mas Ele não te chamou só para vir aqui e ficar ouvindo outros pregarem. Ele te chamou para ser igreja. Ele te chamou para fazer parte da igreja. E para contribuir com alguma coisa para a igreja. Que eu não sei o que é, mas você tem que orar ao Senhor. E aí, a partir do momento que você começa a desenvolver esse seu dom, por isso que o apóstolo Paulo falou sobre desenvolver a salvação. Porque é como tocar piano, irmãos. A Jéssica toca piano aqui, né, na reunião. O Vinícius toca guitarra. Ô Jéssica, na primeira vez que você pegou o piano na sua frente, você já saiu tocando? Né? Não foi assim. Você foi desenvolvendo. Então Deus dá um dom para nós, irmãos. Mas você não já sai, entendeu? 100% naquele teu dom. Você tem que ir desenvolvendo o dom que o Senhor te deu. E ele vai melhorando conforme você vai usando, conforme você vai praticando. Quanto mais você usa o teu dom, mais ele vai melhorando e você vai contribuindo para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja precisa de vocês, irmão, de todos vocês. A igreja não funciona só com o Gaspar, ou só com o Vilmar, ou só com o Pablo na cozinha. Irmão, porque Deus, Ele colocou cada um de nós no lugar que precisa estar. Quando o outro irmão precisa ocupar o teu lugar, alguma coisa não está funcionando. É igual eu querer usar o cotovelo para coçar a orelha aqui. Não dá, né? Tem que ser com o dedinho. O dedinho é o melhor jeito, entendeu? Então funciona melhor o meu corpo quando cada parte do corpo está no seu lugar certo. Entendeu? Isso é igreja, irmãos. Assim nós vamos ter uma igreja que vai conseguir crescer. Que vai conseguir... Por quê? Porque cada um sabe... Esse primeiro princípio que eu falei, vou falar mais uma vez, que você nasceu de novo, então isso precisa estar claro no seu coração. Se eu nasci de novo, eu tenho dom. E eu tendo dom, eu vou começar a desenvolver esse meu dom para poder desenvolver essa minha salvação e, ao mesmo tempo, vai estar ajudando a edificar a igreja, né? Então, vamos ler um trecho aqui de Atos, irmãos. É muito interessante. Atos 6. Atos 6, de 1 a 7. Vou ler para os irmãos. Os irmãos vão acompanhando. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, presta atenção nessa palavra, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro,
Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Por que eu trouxe essa história, irmãos? É uma história de uma coisa parece que tão simples, né? Por que estava acontecendo aqui? A cesta básica, vou usar essa expressão, né? A cesta básica estava sendo dividida errada. Os hebreus lá estavam dando mais para os hebreus do que para os helenistas. Enfim, aí foram reclamar lá, né? Falaram, mas a divisão não está muito legal aí. Bom, não é uma coisa simples. Mas dividir cesta básica, então vamos pegar aqui 3 irmãos, 4 irmãos, para poder dividir a cesta básica certinho, então. Né? Mas, irmãos, o que os irmãos eles prezaram aqui? Prezaram que fossem pessoas cheias do Espírito Santo. Então, irmãos, mesmo um serviço simples na igreja, digamos que o Senhor te chamou para ser, sei lá, o irmão Dong falava muito isso, né? Que ele lavava o banheiro do local de reuniões, quando os irmãos reuniam no final de semana para limpar o local de reuniões, ele ia lá e lavava o banheiro. Bom, mesmo para você lavar o banheiro, que parece ser um serviço mais simples ou inferior, você precisa ser cheio do Espírito, irmão. Por isso que eu falei, servir a Deus não é só você se organizar, eu vou fazer isso, o outro vai fazer aquilo. Todo o nosso serviço tem que ser resultado do Espírito, irmão. Por mais simples que seja, arrumar as cadeiras, você precisa estar cheio do Espírito. Você precisa orar ao Senhor. Uma época eu morei no local de reuniões, lá em Londrina, né? Quando eu era estudante ainda. E aí, domingo de manhã, eu arrumava as cadeiras, sabe, irmão? E eu orava ao Senhor, falei, Senhor, como é que o Senhor quer que eu arrume as cadeiras hoje? Porque, irmãos, até isso, se for cheio do Espírito, vai ajudar a edificação da igreja. Porque eu vou ajudar a arrumar as cadeiras de um jeito que a reunião vai, naquele dia, precisava estar daquele jeito as cadeiras, porque os irmãos queriam estar olhando um para o outro, ou enfim, tem dia que é diferente. Mas, irmão, você entende que até para arrumar a cadeira, tem que ser cheio do Espírito. É isso que é servir a Deus. Por isso nós precisamos entender todas essas partes. Né? De que você tem um corpo, uma alma, um espírito, de que seu espírito foi salvo, você tem que ter certeza disso, mas que agora você precisa também que a sua alma se encha desse espírito que está dentro de você. Né? Então vamos ler de novo aqueles versículos do começo, para a gente finalizar, né? Filipenses 3, né? Do 12, Filipenses 3, do 12 até o 14. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Irmãos, nós ainda não alcançamos a perfeição. E Deus não exige isso de nós, né, ainda, nesse momento. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, você prossegue para conquistar aquilo pelo qual você foi conquistado por Cristo Jesus. Então começa onde, irmãos? Começa em Cristo Jesus. Não começa em você. Ele te conquistou, lembra que eu falei? Ele te deu o dom. Você, quando nasceu de novo, começou então por Ele, irmão. Ele botou o Espírito dele dentro de você. Então tudo começa nele. Tudo começa nele. Vamos continuar. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo
Jesus. Então, irmãos, assim como o apóstolo Paulo, eu quero, nessa manhã, encorajar vocês. Prossigam, irmãos. Prossigam para o alvo, que é a salvação, completar essa salvação. Deus começou já uma salvação em vocês, irmãos. E Ele já deu uma garantia. Ele já prometeu. Ele falou, no final, eu vou completar a obra que eu comecei em você. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. Então Ele já te deu essa garantia de que a obra que Ele começou, Ele vai completar. Então, irmãos, não desprezem isso. Não despreze a palavra de Deus, não despreze a promessa de Deus. Isso é uma coisa, ontem nós falamos também na leitura bíblica, se tem uma coisa que entristece Deus, mais do que qualquer outra coisa, é quando você despreza o que Ele te deu. Deus ficou extremamente desapontado com Esaú, né? Por quê? Porque ele trocou o direito de primogenitura dele, irmão, por conta de um prato de lentilha. Aquilo ali ofendeu Deus tão grandemente que enfim, para Deus, Esaú acabou naquele momento ali. Então, por isso que em Apocalipse o Senhor fala assim, antes você fosse frio, porque você é morno. Porque o cara que troca o direito de primogenitura por um prato de lentilha é porque ele é morno, né? Deus, irmãos, ele não gosta. Quando a gente... Não tem um versículo que fala assim também, que Deus não gosta dos tímidos. Não é tímido de vergonha, mas é no sentido de justamente você não dar valor, porque mesmo o tímido, vamos usar assim, o tímido no... Porque a timidez nos nossos dias é visto como uma vergonha, né? Mas mesmo o tímido, quando ele quer, por exemplo, ele se apaixonou por uma mulher ou vice-versa, né? Ele vence a timidez quando ele se apaixona por algo e vai lá, né? Enfim, se declara, manda um bilhete, faz qualquer coisa, porque ele vence aquela inércia. Então, esse tímido que fala aqui na Bíblia é aquele que não, sabe, que não fica só murmurando, só reclamando, fica nesse marasmo, irmãos. Isso é uma coisa que Deus não gosta, por isso que o Senhor fala, eu estou a ponto de vomitar-te. Eu não gosto disso. Não gosto que você seja morno. Seja quente. Se agarre nessas promessas que eu falei. Eu falei que eu vou completar a obra na sua vida. Eu falei que você vai ser um vencedor. Você acha que Ele te chamou, Ele botou o Espírito dele dentro de você, fez você nascer de novo, para você parar no meio do caminho, irmãos? Você acha que a intenção dele era essa? Deus me salvou aqui só para eu andar até um pouquinho mesmo, mas eu acho que não tem jeito não, eu sou muito difícil, eu sou um cara problemático. Irmãos, se Deus te chamou e Ele fez essa promessa, é porque Ele quer cumprir na sua vida. Só depende de você e de mim, nós crermos. Por isso que ele falou, eu falo de novo sobre Hebreus. Eles não entraram na boa terra porque o coração deles era um coração incrédulo. Irmãos, não tenhamos um coração incrédulo. Creiamos na palavra de Deus. Deus não é homem para que minta. Tudo que Ele falou, Ele vai cumprir. Então se apegue à palavra de Deus e tenha certeza, irmãos. Tenha certeza. Tá? Pode ter certeza. Se agarrar na palavra de Deus. Falar assim, não, Deus começou uma obra de salvação em mim e Ele vai completar. Eu não vou parar no meio do caminho. Pode se achar um pouco, irmão. Até nós falamos isso na leitura ontem. Pode se achar um pouco no ponto positivo. É porque, realmente, irmãos, o Jacó, ele queria o direito de primogenitura. Ao contrário de Esaú, ele queria, e ele não tinha o direito, mas ele queria. Ele se achava, vamos dizer assim. E ele fez um monte de atropelo, irmão, no meio do caminho, só que no final da vida dele, irmão, ele lutou contra Deus, até no final ele lutou contra Deus,
Mas ele falou assim para Deus: eu não vou deixar você ir embora enquanto você não me abençoar. Irmão, nós temos que ter esse mesmo coração. Você vai desistir? Deus já começou uma obra em você. Ah, você vai ser esse morno? Esse que despreza o que Deus fez por você? Não, irmão. Você tem que ser igual Jacó. Falou: Senhor, eu vou até o fim. O Senhor me chamou para estar aqui na igreja? Eu vou até o fim, Senhor. Vou até o fim, até o Senhor me abençoar. Até eu me tornar um vencedor. O apóstolo Paulo, no final da vida dele, ele falou assim: Timóteo, agora eu já estou indo. Já estou partindo. Mas aí ele tinha uma certeza, irmão. Ele falou assim: já agora a coroa da justiça me está guardada. Irmão, não é uma presunção um pouco? Não é porque quem vai decidir é Deus, não é? Mas, irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava simplesmente sendo coerente com o que ele falou durante as cartas dele. Ele tinha certeza de que aquele que começou a boa obra tinha completado a obra na vida dele. Por isso que ele tinha certeza, quando ele estava morrendo, ele falou assim: a coroa da justiça já me está guardada. Que maravilha, irmãos. Então é esse coração, esse sentimento que nós temos que ter. Tá bom, irmãos? Então, essa era a palavra que eu queria entregar, compartilhar com os irmãos, para que os irmãos se agarrem, fiquem firmes na fé, nas promessas de Deus, naquilo que Deus já começou na sua vida, irmão. Não pare. Siga em frente. Tá bom? Amém. Deixa eu ver aqui a oração. Não dá para compartilhar ainda, então os irmãos podem levantar aí e compartilhar. Quem quiser o microfone também pode vir aqui no microfone.